Pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais um programa Amor na Polis. O Amor na Polis é um programa de entrevistas, né? Como o nome diz, fala de amor na cidade, porque é na cidade que todos nós vivemos. E o amor aqui é entendido como luz e alegria. Segundo o Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos, né, nessa nossa passagem. E eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, professora de Hebraico e Estudos Bíblicos, capelã civil e conselheira da ONG Amai-vos, Contém Amor, Amai-vos, e também diretora de Educação, Inclusão e Diversidade da AJKB, Associação Janusz Korczak do Brasil. E o Contém Amor é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. E cujo propósito é melhorar a humanidade por meio do acolhimento humano e espiritual. E se você quiser saber mais sobre a gente, entra lá na nossa plataforma www.conteamor.com.br. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. Já estou vendo um monte de gente aí. Oi, professor Marcelo Carneiro, Chante Brasil já está aí. Eu vou entrevistar, deixa eu ler aqui o currículo do nosso entrevistado. Hoje uma pessoa maravilhosa e um papo super sério, super necessário, que a gente vai bater aqui durante essa 1 hora que passa muito rapidinho. Então, hoje nós vamos falar sobre cultura de paz e masculinidade tóxica. E quem vai falar sobre isso com a gente é um especialista, Leandro Choas. Ele é educador, pós-graduado em Cultura de Paz e Não Violência da Universidade Indiana Gujarat Vidyapith, depois ele disse isso certo, fundada por Mahatma Gandhi. Atualmente dirige o Instituto Chante Brasil, organização de promoção de cultura de paz e não violência, onde ministra cursos, círculos e vivências em cultura de paz, comunicação não violência, CNV. Nossas novas masculinidades, simplicidade voluntária e educação para a paz. É facilitador de círculos de masculinidades em ONGs, abrigos, escolas e tribunais. É autor do livro Seja a Mudança, o Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi. Criou o Jogo da Cidadania e o Baralho da Transformação de Estímulo à Participação Cidadã. Em 2019 foi um dos ganhadores do prêmio Fazedores do Bem, do CIED. E em 2021... do Prêmio Cultura de Paz da OAB Rio de Janeiro. Ele também pertence ao quadro de educadores do Gaia Education Design para Sustentabilidade e hoje nós vamos bater um papo com ele. Além disso tudo, ele é meu amigo. Além de meu amigo, eu sou uma admiradora do trabalho dele. Então vem pra cá, Leandro. Vamos lá, esperando o Leandro tá subindo aí. Tudo bem? Oi, Tony, boa noite. Tudo bom? Vendo um monte de gente boa aí. Oi, querido! Opa, que alegria estar aqui. Tudo bom? Tamo junto, tudo bom. Que alegria ter você aqui. Muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. É uma honra para Contém Amor, ou para o Contém Amor, ter você aqui com a gente e falar de temas tão importantes, né? E falar dessa forma que você fala, que é essa coisa, essa forma amorosa. Tudo bom? Bem, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. Tá falhando um pouco o seu som, hein? Melhor aí. Ele tá falhando. Bom? O som, ele vai e volta. Será que isso... Se você colocar os auriculares... Isso! Auriculares... Não tá bem barulho. Você está no Chante Brasil, né? Por isso. E agora, como é que tá? Tá ótimo, perfeito. Tá ótimo? Tá ótimo. Ai, que bom. Fala, querido, você estava falando. Que bom. Eu estava dizendo que tô... Oi, Fabi. Fabi chegou. Oi, Fabi. Eu estava dizendo que é uma alegria para mim esse convite. A gente já se conhece há muito tempo. Eu tenho um respeito enorme pela sua trajetória. Então,
Para mim vai ser um papo muito bacana. É recíproco, é recíproco. Mas não dá tempo muito da gente falar sobre tudo. Então, eu vou já começar logo perguntando, que é para a gente já aquecer os tambores aí, que é o seguinte, né? A nossa conversa é cultura de paz e masculinidade tóxica. E a gente chegou numa semana, que hoje é o dia 13 de maio, o fatídico dia da suposta libertação da escravidão, da escravatura, que a gente tem, que é uma dívida que o Brasil tem, né, que tem que se rever. Portanto, a questão, todas as questões relacionadas ao entendimento, né, de branquitude e negritude estão colocadas. A gente também, essa semana, né, tá vindo aí de uma semana violentíssima no Oriente Médio, não é isso? Em que o que mais se necessita lá é cultura de paz. Sobre isso também. É cultura de paz, e a gente está vivendo aqueles círculos de violência, né? E semana que vem, já domingo agora, é Shavuot, uma festa judaica, que justamente é das festas judaicas, que seria Pentecostes, é a festa mais universalista, né? E é uma festa que fala de diálogo, que fala de encontro, de culturas, inclusive, porque a gente lê o livro de Ruth, e o livro de Ruth é muito bonito, porque Ruth era moabita, né, do livro bíblico, e ela é de um povo que era proibido aos judeus se casarem, né, por conta da história de Ló, do incesto, pai, aquela história toda. Mas Ruth, como moabita, vai para aquela região de Canaã com a Noemi, quando ela estava muito mal, e acaba sendo uma das genitoras da dinastia de Davi, né, e depois também relacionada a Jesus, Messias, essa coisa toda. Né? Então, e isso tudo se dá num campo que se fala de sementes e de diálogo, de encontro com esse diferente, que até sendo proibido pode ser reinterpretado. Né? Então, eu quero só dessa questão do Oriente Médio deixar aqui, que eu acho que eu tenho certeza que você concorda comigo, é deixar aqui votos de que eles consigam retomar o caminho do diálogo, o caminho do respeito à alteridade, daquilo que é diferente, daquilo até que é proibido eu me relacionar, né? Porque a gente sabe que tem antissemitismo e tem islamofobia também nesse, né? Quer dizer, o preconceito contra o judeu, o preconceito contra o muçulmano e cristofobia, né? Também, quer dizer, está tudo dado ali naquela região. Então vamos só deixar aqui o nosso desejo de que eles consigam lá em Israel retomar a calma, né? E sair da linguagem violenta para uma linguagem não violenta de construção de paz. E aí eu já pergunto para você, o que é masculinidade tóxica? Mas aí eu vou querer comentar o que você falou. Pode também, está dada a palavra para você. E realmente a gente está vindo de uma semana de muitos símbolos, né? Primeiro foi a semana dos dias foi a semana do Dia das Mães, e hoje, por coincidência, também além do dia que foi abolida a escravatura, também é o dia de Nossa Senhora de Fátima, para os católicos que celebram hoje o dia de Nossa Senhora de Fátima, e era a mãe de Jesus, né? Então, tem toda uma questão religiosa envolvendo essa semana, né? Tem uma questão de diversas religiosidades. O dia de hoje também é tido como o Dia dos Pretos Velhos, que são entidades da Umbanda, do Candomblé, né? Dia 13 de... E tem essa questão do conflito entre israelenses e palestinos, que deu uma acirrada ao longo dessa semana, principalmente nos 2 últimos dias, né? Você é uma pessoa que acompanha, faz a sua trajetória, uma militância nesse sentido, né? Como judia e também como pessoa que defende a cultura de paz lá naquela região, e a gente veio aqui hoje falar de cultura de paz, uma região que desafia, né, historicamente, essa questão da construção de paz, né? Quando você vai, tanto em Israel quanto na Palestina, você vê um clima de animosidade no ar, uma atmosfera, né, colocada, sendo que é a terra onde surgiram, talvez, as 2 maiores tradições religiosas do mundo, né, e talvez a mais tradicional delas, que é o judaísmo, né? A mais... Enfim, se você pegar alguns dos grandes
pessoas que revolucionaram a humanidade são quase todos judeus. É uma coisa muito impressionante. De Freud a Jesus, né? Então, é um povo que transformou muito a história da... Oi? É uma cultura disruptiva, de certa forma, né? É uma cultura disruptiva, exatamente. E as duas principais religiosidades, que é o cristianismo e o islamismo, em termos de número de adeptos, são as duas maiores do mundo, também nasceram nessa região e beberam dessa mesma fonte. Todas têm a mesma origem, na verdade, né? A matriz monoteísta e os valores são os mesmos nas três linhas religiosas, né? Mas, na verdade, a gente sabe que nesses conflitos tem questões históricas, de datas e de algum extremismo de algumas partes, mas também tem questões de política interna também, né? A gente sabe que tem questões de política interna da movimentação de governos. Então, eu acho que a mediação de conflitos na região tinha que passar por essas questões, passar por essa análise de política interna, e eu acho que a gente tem que caminhar para um debate sobre, eu não sei qual a sua posição, mas acho que um debate sobre Jerusalém, sobre governança internacional, eu acho que seria um caminho, porque eu não vejo muita alternativa além disso. E a gente fica muito triste, porque um espaço que deveria celebrar a religiosidade, a espiritualidade, né? E é um espaço que, quando você vai, eu fui uma vez só para lá, mas quando você vai, você sente o clima de enfrentamento, o clima de ódio no ar, né? Um espaço que era para celebrar o amor, né? O país onde o amor foi mais divulgado no mundo foi lá, né? O país onde viveu Jesus de Nazaré, onde viveu Elias, onde viveu... Exatamente. Os profetas que pregavam, né? Os profetas todos. É o espaço do planeta onde o amor foi mais clamado. Então o mundo precisa debater, quando a gente fala de paz, a gente precisa debater essa região. Porque mais uma vez estamos em 2021 e mais uma vez um conflito, e já morreram 85 pessoas, segundo o último dado que eu vi, e a gente precisa discutir isso. A gente pode fazer uma live específica sobre isso. Eu sou uma ativista do Women Wage Peace, que são as mulheres, né, que a partir de 2015, 2016 disseram, 2014 na verdade, que foi a última operação israelense antes dessa atual, que disseram: chega de guerra, nós não queremos nossos filhos morrendo, e fizeram um movimento de mulheres israelenses, judias, cristãs, muçulmanas e palestinas, e é isso, né? Olha, que lindo. A noite delas é muito bonita. Eu não sou... A guerra não é a minha linguagem, né? Então, e elas agora estão também com uma representação na ONU, enfim. E lá são várias questões, tem a questão territorial, tem a questão da cidade de Jerusalém, com toda a representação disso, e também a questão da água e outras questões estratégicas. Mas vamos deixar esse assunto de lado, senão a gente não vai para o nosso tema central aqui. Vamos para a masculinidade. Dizer que eu fiz uma formação, tá, com o Leandro, gente. Então, de cultura de paz. Foi no Instituto Chante. Então, além de tudo, eu também sou discípula dele aí, colocado ali na cestinha. Então, fala pra gente. Bom, não mencionando ainda, mas eu queria pedir para a gente não entrar nesse tema também, que é muito complexo, né? Que é a questão do jacarezinho, né? E a gente tem a chacina do jacarezinho, nós que temos essa militância contra a chacina, e também a questão da luta pela vida, né? Das vacinas, do SUS, da nossa população, que está morrendo, mais de 400 mil mortos por Covid-19. Bom, dito isso, vamos ao nosso tema, hein? Vamos lá. O que quer dizer, a gente hoje vai debater a masculinidade. Eu queria tentar debater a masculinidade tóxica e a masculinidade sem entrar nas questões feministas ou de feminismo, né? Para que a gente consiga, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, um pouco trabalhar isso, o que seria essa masculinidade tóxica. Eu não sei se a gente caminha, e eu fiquei pensando muito nisso, Leandro. Falei, será que a gente entra em patriarcado, não entra em patriarcado? Então eu vou deixar na sua mão, passo para você a bola, para você dizer para a gente o que é masculinidade tóxica e o que você mais quiser dizer.
Bom, masculinidade tóxica é um termo relativamente recente, de origem norte-americana, tem uma tendência a descrever, tem uma relação com o debate sobre machismo, obviamente, mas tem uma tendência, mas é uma perspectiva diferenciada, é uma constatação de que as relações, a gente pode, claro, remeter a uma sociedade pautada pelo patriarcado, porque a gente ainda vive uma sociedade no mundo onde existe, podemos dizer que existem diversos gêneros, mas existem dois mais conhecidos, que é o homem e a mulher, né? E existe uma desigualdade profunda ainda entre esses dois gêneros, né? Então existe um papel social que privilegia, de alguma forma, os homens em relação às mulheres. E a masculinidade tóxica, o debate sobre a masculinidade tóxica vai constatar de que nessas relações de desigualdade entre gêneros, as mulheres são vítimas óbvias, mas o homem também é vítima. Então, acho que essa que é a grande contribuição desse debate. Assim. As mulheres são vítimas, mas o homem também sofre com isso. O homem, não dá para dizer que o homem, ao se exigir do homem que ele seja vigoroso, forte, viril, conquistador, sucesso profissional, que é o papel que se coloca socialmente o homem numa sociedade machista. Né? Protetor. O cara tem que ser reprodutor, tem que ser conquistador de mulheres, ele tem que ser bem-sucedido profissionalmente, ele tem que ser forte, viril, e não pode muito se emocionar, a coisa do homem não chora, né? Aquela coisa, não pode muito manifestar emoções. Né? Então, manifestar emoções é coisa de viado, no popular se fala, né? Então, essa masculinidade, ela exige, né, na questão de gênero, primeiro de anular gêneros, né? Então você coloca, só tem masculino e feminino e coloca uma função para cada um deles. Uma função específica para cada um. Então, e tudo aquilo que desqualifica esse masculino, ele passa a fazer parte do feminino, né? Que seria considerado a fragilidade da história. Então, o gay, né? o viado e tal, toda é uma característica que os homens não deveriam ter, porque ele passa pelo feminino, e o feminino não deve ser uma característica. Agora, os homens sofrem também, eu pesquisei, andei fazendo uma pesquisa, Leandro, eu pesquisei que os homens sofrem também, e aí só referendando isso que você está falando, porque você usou a palavra vítima, né, e muita gente reage quando você fala, não, o homem não é vítima, ele é o algoz, então ele não pode ocupar esses dois lugares e tal. Mas, então, é fato que na masculinidade tóxica o homem é o algoz, né, na cultura machista ele é o algoz, mas ele sofre, sim, e sofre com alguns aspectos que você trouxe para a gente, que eu queria destacar. Né? Primeiro, a questão dele exercer esse papel de garanhão, né? Ou de reprodutor. Né? Não, e aí, a verdade é que... ele vem, só terminar aqui o raciocínio, aí eu passo para você a bola. E ele, e nessa coisa que ele tem que dar em cima de todas as mulheres, que ele supostamente, né, é o encantador de mulheres, alguma coisa assim. Supostamente, é isso. É o podão. Ele acaba consumindo na sociedade pós-moderna agora, né, mas muita pornografia, que o distancia até mesmo da própria sexualidade do corpo. E aí a gente tem um número altíssimo, tanto de doenças da função erétil, né, como de ejaculação precoce, etc., um número altíssimo, como a gente tem um número altíssimo de suicídio entre homens, muito maior do que entre mulheres. Né? E aí só referendei, eu quis falar isso, que eu fiz umas pesquisas, e eu acho importante, eu fiquei assustada com o número, eu não sabia. Né? Então... era exatamente o que eu estava encaminhando para falar, assim, que ao vivenciar isso, o homem não consegue cumprir esses papéis, ele não consegue conquistar todo mundo, não existe. E existe aquele cara que consegue conquistar todo mundo, mas ele não consegue ter sucesso profissional. Existe o cara que consegue ter sucesso profissional, mas não consegue conquistar todo mundo. Esse é um papel que não dá para a gente vivenciar. Então, mesmo o cara que tenta se encaixar nesses papéis, ele não consegue, ele é infeliz, ele
sofre a frustração de não conseguir atender aquilo que se exige dele. Muitas vezes, no linguajar, e como você trouxe agora, e acho que esse dado é muito relevante, assim, o nível de depressão e ansiedade é muito maior em homens, e eles acabam, o suicídio entre adolescentes é 4 vezes maior entre homens do que entre mulheres, 4 vezes maior. Para cada mulher que se suicida, 4 homens se suicidam. Então, a coisa de não acessar as emoções, de não saber como está se sentindo, porque é feio, você não pode se emocionar, você não pode chorar, você tem que ser o forte e tal. E o sexo forte, né? É o sexo frágil que se emociona, né? Você não pode. E aí essa perspectiva, que é completamente absurda, faz o cara sofrer, porque emoções estão dentro de fragilidades, vulnerabilidades, estão dentro de todos nós. Então, assim, o trabalho que eu desenvolvo é justamente de reconhecimento das vulnerabilidades, de reconhecer as nossas fragilidades, de reconhecer que, do ponto de vista emocional, não tem diferença nenhuma ser homem ou ser mulher. Na verdade, do ponto de vista biológico mesmo, é muito pouca diferença, assim, dos genes masculinos e femininos. Tem muito mais semelhança do que diferença. Somos seres quase idênticos, com alguma pequena diferença. Então, esses papéis sociais que se criam precisam ser completamente repensados. É por isso o adjetivo tóxico, né? Isso é tóxico, muito tóxico para a mulher, mas também tóxico para o homem. E a gente precisa repensar o que é ser homem. Basicamente é isso. Esse é o papel do nosso tempo. A gente repensar o que é ser homem hoje. Como que eu construo uma masculinidade que seja sadia, uma masculinidade que não promova o adoecimento do homem e a opressão da mulher, né? E subjugação da mulher. Então a gente precisa rediscutir completamente o que é ser homem hoje. Isso, então é uma questão muito importante, também muito complexa, né? Porque nós mulheres estamos nos questionando, não sentimos que estamos avançando muito, porque historicamente a gente tem, desde a Idade Média, uma repressão ao feminino, né? Com a Inquisição e tudo que veio depois disso, muito forte, e a gente também, de alguma forma, somos educadas que somos dentro da cultura machista dita estrutural, a gente também reproduz padrões machistas, né? De alguma forma se reproduz isso. Mas eu acho importante perguntar para você, Leandro, porque você está falando de feridas e desse espaço de... o machismo, ele, na verdade, radicalizando, né? Mata a mulher, né? Mata o feminino, extermina, digamos, não dá espaço para o feminino, reprime esse feminino, mas, ao mesmo tempo, também mata a possibilidade de comunicação do masculino, né? Quer dizer, silencia o masculino, e isso é muito sério quando a gente está falando de construção de uma sociedade, de construção de um novo lugar social, que não sejam aqueles papéis esperados dentro dessa cultura estrutural que produz a masculinidade tóxica. No seu trabalho, quando você faz esse trabalho, como é que você lida com isso e qual é o retorno que você recebe? Como é que eu lido com o quê? Não, como é que você... eu quero que você fale do seu trabalho, né? Como é que você trabalha essa questão de estar mais aberto, né, a uma comunicação, a falar, a acessar de alguma forma o mundo afetivo, né, o mundo dos afetos, o mundo das emoções, né, numa cultura que prega, que é tão rígida em relação a isso, né? Como é que você faz esse trabalho? Eu conheço o seu trabalho, então, assim, no grupo de homens, né? E qual é a recepção disso? Como é que está essa questão assim nos grupos? Sim, o meu trabalho, ele usa da metodologia dos círculos, né? As pessoas sentarem em círculo mesmo, que já é um espaço, uma figura geométrica onde não existe um ponto principal, então você já tira qualquer hierarquia e tira uma coisa de alguém estar atrás e não está tão... Você, quando está olhando para o rosto das pessoas, você é meio que obrigado
a participar, ou pelo menos a estar escutando em escutativo. Então é um espaço de acolhimento, né? Enfim, agora por conta da pandemia, estou trabalhando muito online, mas a gente adapta essas questões, adapta ao formato online. E é um trabalho onde geralmente a gente se encontra, os homens, para discutir temas específicos, mas sempre numa perspectiva de falar em primeira pessoa. O convite é sempre falar em primeira pessoa. Então, se o tema é, por exemplo, violência, eu não vou falar assim, o Brasil está profundamente violento. Eu tenho que falar da violência na minha vida pessoal. Esse é o convite que a gente faz. E aí as pessoas, ao receberem esse convite, elas naturalmente mergulham. Elas mergulham dentro delas e elas descobrem as suas emoções. Às vezes não descobrem no primeiro dia, mas às vezes descobrem no segundo, no terceiro. E aí elas descobrem que elas se sentem de tal forma. E que tal coisa que aconteceu com ela quando ela era criança influencia a maneira dela agir hoje. As pessoas vão descobrindo isso sem você forçar nada. Você só está convidando ela a falar sobre aquele tema na perspectiva em primeira pessoa, sem culpar ninguém, sem falar, simplesmente falar de como aquele tema passa pela vida dela. E ao escutar também os companheiros, então tem isso, o papel da escuta também. Ao escutar os companheiros falando sobre o mesmo tema que você está mergulhando, você às vezes cai umas fichas. Nossa, isso que ele falou, eu nunca tinha pensado. Eu vivi uma coisa parecida, mas eu nunca tinha pensado nessa perspectiva do que ele falou. E aí você repensa tudo, e você reelabora suas falas e reelabora a leitura sobre a sua vida. Então você se trabalha, quase que uma perspectiva quase que terapêutica, porque você está meio que se trabalhando e aprendendo a acessar esse universo das emoções, que é o universo que o homem não é convidado. A verdade é que os seres humanos são pouco convidados, não só os homens, os seres humanos são pouco convidados a acessar suas emoções, mas os homens menos ainda, né? Os homens menos ainda. Os homens é um espaço proibitivo, né? Emocionar-se é tido como feminino numa perspectiva conservadora. Então, coisa de mulherzinha, né? Nessa coisa de mulherzinha. Essa frase. Então acaba que as transformações vão sendo feitas de forma sutil. Tem que a pessoa, a cada dia, conversando, as transformações de perspectiva vão sendo feitas. A metodologia que a gente usa é o círculo restaurativo. Mas, nesse caso é um círculo de diálogo mesmo. Não estamos trabalhando conflito, estamos trabalhando os conflitos internos. Tá? Agora eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que isso é uma característica do tempo que nós vivemos, né? Quer dizer, você fazia trabalho, todo mundo, né? Você e todo mundo fazia trabalhos presenciais, um círculo, né? A sentar e tal, e agora você está trabalhando aí com a tela plana, né? Quer dizer, você está trabalhando com essas pessoas na tela plana. Ao mesmo tempo, quer dizer, então, você é obrigado a trabalhar na virtualidade, né? Que permite, segundo a psicologia e a psicanálise, a tela plana ela permite projeções, né? Você, na verdade, você não está lidando com o outro fisicamente, presencialmente, você está lidando com uma projeção, né? E aí todos os estudos sobre joguinhos, porque as pessoas ficam tantas horas e tal, mas enfim. Agora, e o homem também, quer dizer, ele sai, durante essa pandemia, a gente já está falando de mais de 365 dias, né? Muito mais, porque a gente é mais 90 dias, enfim. Ele sai daquele espaço clássico que é dado a ele, né? No patriarcado, né? No mundo da masculinidade, que é a rua, que é a res pública, né? Para a gente falar numa linguagem bonita e culta, assim, né? Que é a parte de fora, né? Quer dizer, a rua. E ele vive num espaço que é originalmente dado ao espaço do feminino, da mulher, né? Que é a res privada, ou seja, o espaço privado, né? Então, o que essa pandemia está fazendo é colocando todo mundo dentro de casa, né? A gente sabe que aumentou muitíssimo o número da violência contra a mulher e contra a criança, a gente está vendo aí isso todo dia. Mas eu queria tentar que a gente pensasse, aí perguntando para você mesmo, você que está fazendo esse trabalho, como é que os homens estão lidando, né, com essa questão que é muito difícil. Se você pensar que você é formado e educado para ser um guerreiro,
né? Você vai em busca do sustento, você vai construir as coisas, você vai competir, né? Você tem uma competitividade muito grande no mundo da masculinidade tóxica, né? Eu sei que o seu trabalho trabalha com, você faz inclusive jogos de cooperação, né? Para a gente sair essa coisa da competitividade. Como é que eles estão lidando com isso? E aí eu acho que parte dessa violência doméstica é também uma impossibilidade de comunicação, desse desconforto que é de estar nesse espaço que não é um espaço original da masculinidade. Sim, sem dúvida. Acho bem interessante a maneira como você tá colocando essas ideias. Assim, o trabalho que a gente foi feito, a gente teve que migrar o nosso trabalho com masculinidade para o universo online porque a pandemia exigiu isso. Se tivessem me dito antes que eu poderia migrar para o universo online, eu iria dizer que eu não queria. Dizer, não, presencial é muito melhor, ver os caras, né? Mas tem uma série de desafios, a coisa de não estar presencialmente, de não poder abraçar, olhar no olho, a coisa de ser mais cansativo e tal, mas tem a virtude de você poder acessar homens no país inteiro, né? O online permite isso. E isso que você está falando do homem ser convidado a estar mais dentro de casa, que era tido o espaço doméstico, muitas vezes é associado ao feminino, isso gera conflitos internos, principalmente num padrão de masculinidade onde o cara não é treinado a dividir as tarefas domésticas, por exemplo, né? E de repente ele está dentro de uma casa e como é que é isso? A mulher é que vai fazer tudo, né? E então esses acordos sobre as tarefas domésticas têm que ser repensados nessa perspectiva de que o homem tá mais dentro de casa, e os conflitos surgem mais naturalmente e surge mais violência. Então a gente houve no mundo inteiro, não só do Brasil, um agravamento da violência doméstica de homens contra mulheres, contra crianças e contra idosos, mas principalmente contra mulheres. Um agravamento muito grande de 50% a 70% no mundo inteiro, que revela o agravamento desses conflitos, de uma sociabilidade que não é desenvolvida, né, de homens que não são educados a conviver, né? Uma das perspectivas da ONU sobre os desafios da educação é aprender a conviver, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender alguma outra coisa que eu não lembro. Os seres humanos precisam aprender a conviver. A vida é convivência. O ser humano é uma espécie gregária. Ele não faz sentido isolado. Existem espécies na natureza que conseguem viver de forma isolada. O ser humano não. Então, a gente tem que aprender a conviver. A comunicação não violenta é um convite a gente conviver com qualidade, sabendo gerenciar os nossos conflitos. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas não são educadas à convivência harmoniosa, a saber que os conflitos existem, eles vão acontecer, não existe vida sem conflito. Então, eu tenho que aprender a gerenciar conflitos sem violência, gerenciar com diálogo, com argumentação, com proposição de soluções que mediem a minha necessidade com a necessidade da outra pessoa. E como as pessoas não são treinadas a isso, elas partem para a violência, elas partem para a agressão física, né? E geralmente o principal ator da agressão física quase sempre é o homem. Né? Então acho que a pandemia tá trazendo isso, é como se ela dissesse assim, olha, agora vocês vão ter que viver dentro de uma mesma casa e conviver bem. E as pessoas não estão treinadas para isso, né? As pessoas não... E as pessoas, muitas vezes, elas estão colocando... Se você for estudar as raízes da violência, muitas vezes a pessoa, quando comete um ato de violência, ela está reverberando violências que ela mesma sofreu. E muitas vezes essa violência que ela mesma sofreu é violência que ela mesma se impôs, que é de não acessar não reconhecer seus conflitos, não reconhecer suas vulnerabilidades, né? Querer ser o sucesso profissional, o sucesso isso e aquilo e não conseguir. E aí
isso reverbera em violência contra outras pessoas. Quer dizer, Então a você gente está dizendo precisa... que é muito importante, você está trazendo um aspecto que, assim, parte dessa masculinidade tóxica, né, das características, é a pessoa também, aí, no caso, o homem, ser violento também com ele mesmo, né? Quer dizer, ele também se violenta ao ser violento com os outros, né? Porque ele não se permite. Ele está reverberando violências que ele cometeu contra si mesmo e que está... E se você for buscar no pensamento do Lacan, já partindo para a psicologia, muitas vezes a violência tem uma origem na pessoa querer ser violento contra dimensões dele mesmo que ele não aceita. Então, por exemplo, você tem vários casos de pessoas que assassinam homossexuais porque, na prática, elas têm desejos homossexuais que eles não gostariam de ter. Ele é homofóbico e homossexual ao mesmo tempo. Então, ele assassina um homossexual porque ele quer assassinar uma coisa que está dentro dele e ele não sabe como lidar. Um desejo que está dentro dele e ele não sabe como lidar. E da mesma forma... A existência do outro faz ele, de alguma forma, reconhecer, né, que nele também há aquilo, e aí o extermínio do outro serve como um extermínio do problema. O extermínio daquilo dentro dele. Então, às vezes, quando o homem é violento contra a mulher, ele, na verdade, ele tá reverberando um aspecto da personalidade dele que ele não aceita bem, que é o seu aspecto feminino, das emoções, que é associado ao feminino, né, mas que está dentro dele, né, as emoções, a sensibilidade, o afeto, e tudo isso que é associado ao feminino, mas que na verdade é humano, né, dentro da lógica chinesa de Yin Yang, é a energia do Yin, né, essa energia da sensibilidade, das emoções e tal, e que ele não aceita bem e ele está agredindo no outro, mas uma dimensão que ele quer negar em si mesmo, né? Que é o que diz o Lacan. Então, é por isso que a gente precisa rediscutir o que é ser homem hoje. Ser homem hoje é muito pouco diferente do que é ser mulher. Basicamente é isso. Nós somos todos humanos, e assim, as diferenças deveriam ser muito poucas, né? Os papéis sociais deveriam ser muito poucos, né? Os salários, né? Até hoje, em todos os países do mundo, o homem ganha mais do que a mulher para posições de igual tarefa, o homem ganha mais do que a mulher. Não existe um único país do mundo onde isso foi corrigido. Quer dizer, como é que pode isso, né? Nós estamos em 2021. Não é que o homem ganha mais do que a mulher em média, não. É que o homem ganha mais do que a mulher para posições iguais na mesma empresa. Exatamente, exatamente. E às vezes a mulher é muito mais qualificada, né? Na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, a mulher é muito mais qualificada do que o homem na mesma posição e recebe menos. Mas, então, vamos ver assim. Você está fazendo esse trabalho, está fazendo de forma virtual, os homens estão sofrendo. Agora, tem também a questão dos papéis, né? Quando a gente fala de papéis, e aí eu vou trazer esse aspecto, que é o da paternidade, né? Como é que esses homens que você trabalha com eles sobre a masculinidade tóxica estão lidando com a questão da paternidade? Porque eu sei que tem muitos grupos que estão repensando a paternidade, né? No seu trabalho, vocês não vão para esses caminhos? No nosso trabalho, assim, a gente estabelece paternidade como um dos temas, mas cada vez mais eu estou convencido de que é necessário fazer mais do que círculo de homens, círculos de pais. Eu estou muito convencido disso, embora eu ache que eu não sou a pessoa melhor para liderar esse processo, porque eu não sou pai. E aí eu não estaria no meu lugar de fala. Eu até poderia fazer, mas eu acho mais qualificado que isso seja liderado por alguém que seja pai, que sabe dos conflitos da paternidade com maior domínio, né? Não que eu não possa fazer, mas acho que é mais qualificado se um pai fizer.
E eu estou muito convencido, porque não é só a masculinidade que precisa ser ressignificada, a paternidade precisa ser ressignificada. São A os gente precisa papéis entender o que é sociedade, né? os papéis, o que é ser pai de um jeito sadio. A gente precisa responder essa pergunta. E não é tão simples responder. Então a gente precisa responder. O que é ser pai num mundo sadio, num mundo igualitário? O que é ser pai? Como esse pai se comporta? E aí discutir todos os desafios da paternidade junto com outros pais, tudo que está aparecendo na vida de todos eles. Então, cada vez mais eu estou convencido de que tem que ser feito um trabalho específico sobre círculo de paternidade. Assim como existe, por exemplo, círculo de homens negros. Eu acho super importante. Eu não sou a pessoa certa para fazer esse tipo de trabalho porque não sou negro. Mas acho super importante, porque o desafio de um homem negro é diferente de um desafio de um homem branco, numa sociedade onde ainda se difere uma coisa da outra, né? Onde o negro ainda é oprimido. Eu pesquisei, e quando a gente tem praticamente 90% da população carcerária são de homens negros, né? O índice também de assassinatos, né? De extermínio de jovens negros é altíssimo. A gente sabe da tragédia que é isso. Mas eu fiz, nessa busca que eu fiz, nesse estudo, eu sempre faço um estudo para as entrevistas, né? E aí eu vi um programa em que os homens negros se colocam e dizem também que existe uma exigência, né, para esse lugar da masculinidade, que é uma masculinidade da branquitude, né? Não é uma masculinidade da negritude, né? Quer dizer que, por exemplo, em relação, e aí eles dão um exemplo, e eu vou só trazer como exemplo mesmo, porque eu também acho que não é o meu lugar de fala, né, de nós dois, mas dando importância a essa questão, né, que é a questão por exemplo, quando uma mãe fala para um filho negro, né, você é igual ao seu pai, ele entra como algo pejorativo, né? Então, e os meninos, né, e os jovens negros também, eles têm uma evasão escolar no ensino médio muito maior do que os meninos brancos. Enfim, tem uma série de questões aí. Mas eu achei muito bacana que eles estão fazendo esses encontros e fazendo essas reflexões e pensando, né, qual é o lugar que é dado dentro dessa cultura machista, patriarcal, né, e eurocêntrica branca, né, qual é o lugar que é dado para o homem negro, né? Então, repensando essas questões. Então, quem sabe como um desdobramento também lá na frente eu possa, e se você conhecer algum homem negro que esteja fazendo esse trabalho, indica que a gente chama aqui. Agora, Leandro, no seu currículo, né, aqui, que você mandou para a gente, e óbvio, você está aí no Instagram do Instituto Chante, mas ele fala aqui que você é pós-graduado em Cultura de Paz e Não Violência na Universidade Indiana de Gujarat Vidyapith. Não é isso? Falei certinho? Isso. Falou certinho. Impressionante. Pessoas sempre erram, você falou certinho. Fundada por Mahatma Gandhi, né? Então eu queria que você falasse para a gente um pouco esse trabalho é belíssimo, foi uma dessas formações que eu fiz com você, né? Gostaria de ter feito outra, mas não consegui por conta da falta de tempo, mas eu sou eterna aluna sua. Vai chegar o dia. Então, queria que você falasse um pouco dessa sua formação e também como é que isso foi acontecendo para você. Como é que isso foi acontecendo na minha vida? Na sua vida aí, você é um representante, né, dessa cultura de paz, um fazedor, né, nesse sentido. Né? Você é o fazedor, você é a mudança que você quer na vida, né? Quer dizer, seja a mudança que você quer ser. Essa famosa frase. Exatamente. Aí. Bom, o que me levou para esse lugar que eu caí nesse lugar de estudar a cultura de paz foi uma investigação que eu fiz em relação à própria figura do Mahatma Gandhi, né? Eu me via, como ainda me vejo de alguma forma, como um ativista político, uma pessoa que atua no mundo para que algumas o que seria um ativista político? Uma pessoa que atua para que algumas pautas avancem.
basicamente isso, né? Quando você tem aí uma série de pautas, você atua a tolerância religiosa, né? Você tem uma série de pautas que o feminismo, né? E eu também tenho aqui as minhas, a masculinidade tóxica é uma delas, né? E eu já me vi assim no início dessa década que terminou, e eu via o Gandhi, o Mahatma Gandhi, como uma grande referência de pessoa que conseguiu construir o seu ativismo político numa perspectiva não violenta, numa perspectiva de não ódio ao adversário, mas numa perspectiva de chamar para o diálogo, de tentar transformar numa perspectiva pacifista. E aí eu decidi investigar um pouco mais sobre essa personalidade do Gandhi, fui para a Índia e fui em vários lugares onde ele viveu, fui para a África do Sul também, onde ele viveu 21 anos, conheci familiares dele, seguidores e tal, fui com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém, fui conhecendo as pessoas. E aí, por ter feito isso, eu fui convidado por essa universidade, Gujarat Vidyapith, a passar por uma formação que eles fazem com ativistas do mundo inteiro, de diversos países, não sei se ainda estão fazendo, mas até por tempo faziam, uma formação de 6 meses, onde você mergulha nesse pensamento gandhiano sobre cultura de paz e não violência. E aí eu fiquei vivendo na Índia, mergulhado no que é cultura de paz, o que é não violência. E a partir de então, de 2014 para cá, a minha vida passou a ser isso. Passei a ser um cara que defende a cultura de paz, um cara que atua pela propagação da cultura de paz e da não violência. Criei um instituto chamado Shanti Brasil, que é essa página que eu estou falando nela aqui agora, até convido todo mundo a seguir essa página, shantibrasil.paz, e criei esse instituto e comecei a propagar a cultura de paz sobre diversos aspectos. Então, esse trabalho com masculinidade tóxica que a gente vinha conversando aqui é uma das dimensões. A ideia de que o mundo se torna menos violento quando a gente chegar a uma situação de equidade de gênero, né? Enquanto a gente estiver nessa situação de não equidade de gênero, o mundo será violento. O mundo não haverá não violência, não haverá paz, né? Então essa é uma das dimensões do trabalho que ganhou uma dimensão enorme. A comunicação não violenta é uma outra dimensão do trabalho que ganhou uma dimensão enorme. E eu promovo muitos cursos, como você mencionou quando estava lendo a minha biografia, né? Então tem esses cursos de cultura de paz, que você até fez um curso desse de 7 encontros, um curso mais de caráter introdutório. E agora eu estou fazendo uma jornada que é de ano inteiro, uma jornada que atravessa o ano inteiro falando sobre cultura de paz. E está sendo muito rico, assim, uma turma muito bacana, está sendo muito legal. Olha, o Rodrigo chegou aí, fala, Rodrigão. Rodrigo, falando eu que ia te ligar hoje, não liguei. Agradecendo o pessoal que está a audiência aí da live, dizendo que vocês podem botar perguntas aí que eu faço aqui, vou selecionando na medida do possível para o Leandro. Quero dar o meu testemunho aqui, dizer que é isso mesmo, eu fiz um curso de cultura de paz, né, em comunicação não violenta, e depois também 2 workshops, né, não só um, como 2. E quero dar o meu testemunho aqui dessa pessoa maravilhosa que é o Leandro, e que ele faz isso na vida dele mesmo. Então eu vim candidata, né, me arrisquei no mundo político, né, no ano passado, né, na última eleição, vez eu, uma ativista, militante política que não queria saber de atividade partidária, digamos assim, né, então era muito mais tranquilo para mim apoiar as pautas independente dos partidos, né. E Leandro tem uma experiência enorme nessa questão, porque ele, enfim, assessora aí o Chico Alencar, grande Chico, um beijo se estiver vendo a gente. E Leandro foi um amor comigo, quero agradecer publicamente, me deu várias dicas, veio na minha casa, bateu papo. Então isso é uma coisa que ele faz, eu acho que ele pratica uma masculinidade amorosa, né? E obviamente na amizade também. Uma outra coisa que eu testemunho pessoal, eu fiz um jantar aqui em casa para o nosso grupo, e aí eu confundi, né, aquela pimenta biquinho com uma outra pimenta. Nossa, e o Leandro, ela queria me testar. Porque ele ficou da cor dessa parede aqui, que vocês estão vendo? Uma coisa horrorosa, mas ele continua meu amigo. Então, realmente, ele exerceu o perdão. Porque aquilo foi. Eu fiquei muito envergonhada, mas enfim, foi muito legal. Queria agradecer, mas
Tô brincando, mas é sério. Você é uma pessoa super amorosa, querido. Você já tem isso incorporado, né? Eu queria que você é um pouco um exemplo de muitos homens, com certeza, nesse exercício, né, que você faz. Agora, Mas deixa eu comentar isso aí que você falou. Primeiro, celebrar a sua entrada na política institucional, né? Acabou que não foi dessa vez que você se elegeu, mas acho que, quem sabe, no ano que vem, acho que a política está precisando muito de mulheres como você, então conta com o meu apoio já para o ano que vem te eleger. Você falou assessor, o Chico Alencar, eu assessorei até 2013, já está fazendo aí 8 anos. então, Mas é um grande amigo, um cara que eu estou muito feliz, ele se elegeu vereador, né? Um cara que eu confio muito. A integridade ética dele, e principalmente as posições sempre de natureza progressista, é um cara que eu admiro muito. E essa questão da pimenta, eu acho que você queria me testar para ver se eu realmente vivi aquilo que eu pregava. Então, deixa eu ver se ele realmente não vai me matar hoje e botou uma pimentona na minha comida. Olha, pimenta ardida. Desculpa, perdão, vou pedir perdão o resto da vida. Olha, tem aqui o professor... Eu estou até hoje com sequelas, eu acordo tossindo às vezes daquela pimenta. Limpou com pimentão, assim. Respiratório. Olha aqui, o professor Marcelo Carneiro, que eu entrevistei, pastor, né? Ele entrevistei na semana passada, ele mandou uma pergunta aqui pra gente. Muitos afirmam que Gandhi estabeleceu sua política de não violência baseada em Jesus, mas de fato ele se apoiou numa filosofia hindu. Pode comentar isso? Muitos afirmam que Gandhi, o quê? Deixa eu ler de novo. Que Gandhi estabeleceu sua política de não violência baseada em Jesus, mas de fato ele se apoiou numa filosofia hindu. Na prática ele mesclou as referências que ele tinha, né? Ele cresceu numa família hindu, ele cresceu na Índia, né? Uma família que era bastante religiosa, a mãe dele era profundamente religiosa, hindu, né? Ele nasceu na cidade de Porbandar, no estado de Gujarat, que foi o estado onde eu vivi, e ele herdou da mãe essa profunda religiosidade, mas ele tinha um amor muito grande por Jesus, um amor muito profundo, assim. Ele foi estudar direito na Inglaterra, onde ele leu a Bíblia antes de ler a Bhagavad Gita. Isso pouca gente sabe. O Gandhi conheceu a Bíblia, as escrituras cristãs, antes de conhecer as escrituras hindus, porque na Índia ele nunca tinha lido a Bhagavad Gita, que é a escritura, o principal livro dos Vedas, né? Ele só leu depois. Então ele conheceu a mensagem do Cristo antes de conhecer o livro base dos Vedas. Mas essa literatura hindu também o formou, porque também fala das mesmas coisas, de ética, de ser bom, de promover o amor, né? As religiões, todos os caminhos levam a Deus. E Jesus tinha um amor tão profundo por Jesus que ele chegou a afirmar que se queimassem todos os livros do mundo e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade não perderia grande coisa. Porque o Sermão da Montanha tem uma proposta ética tão elevada, né, uma coisa tão bonita, né, ali o 5º e 6º capítulo do livro de Mateus, que ele diz que o mundo não perderia grande coisa nesse sentido, assim, de que a principal, para ele, era o principal momento, né? E ele, quando viveu na África do Sul, depois exercendo a vida como advogado, ele se formou em direito na Inglaterra e depois foi exercer na África do Sul. Ele chegou a dar aula sobre Bíblia, deu aula de Bíblia na África do Sul. E aí, Antigo Testamento, Novo Testamento, tinha um conhecimento profundo da Bíblia, né? Então, Jesus, a vida de Jesus influenciou muito a trajetória. O Gandhi era uma espécie de mistura entre Ocidente e Oriente, mistura entre cristianismo e hinduísmo. Mas quando perguntavam para ele, isso é o que é o mais constrangedor, quando perguntavam para ele por que então que ele não se tornava cristão, já que ele gostava tanto de Jesus, por que ele não se tornava cristão, então por que ele continuava falando que era hindu? E aí ele respondia, eu seria cristão se os cristãos seguissem a doutrina do seu mestre. Aí isso que é mais constrangedor.
Aí, eu seria cristão se os... Pá, né? Eu seria cristão se os cristãos seguissem a doutrina do seu mestre, né? Quer dizer, muitos cristãos não agora, estão seguindo exatamente o que diz. Mas é, só para terminar, no final da vida dele, quando perguntavam para ele a religião dele, ele já não dizia mais que era hindu. Ele dizia: eu sou hindu, sou muçulmano, sou cristão, sou judeu, sou parsi, e falava todas as religiões, como quem diz: eu sou todas as religiões, todas as religiões levam a Deus. e Diga. você foi à África do Sul, e aí já, né, adentrando pelo nosso tema cultura de paz, e obviamente a gente deixa aqui o recorte da importância que tem se tratar a masculinidade tóxica na promoção da cultura de paz, né, óbvio. Acho que já está claro. Mas indo direto para a questão da cultura de paz, você falou que viveu também um período, viajou, enfim, para a África do Sul. E a gente tem uma outra grande liderança, né? Que é o Mandiba, né? Que é o Nelson Mandela, né? Madiba, que fez uma opção oposta ou distinta da opção do Gandhi, né? Porque o Gandhi caminhou por essa questão da cultura de paz e o Mandela fez a opção pela violência, né? Claramente ele diz isso no discurso, e que não haveria possibilidade de se alcançar o que ele queria sem a violência. E eu não lembro agora o nome do filme, mas tem um filme que fala inclusive de células, porque da célula principal dele, né, que praticavam aqueles atos todos, né, hoje seria denominado terrorismo, né, de violência, de explosão e tal, com judeus, né? Tinha uma célula judaica que apoiava o Mandela. Tem um filme da África do Sul relatando isso, até num festival de cinema da comunidade judaica. Eu, na época, era presidente de uma instituição, aluguei esse filme para ver, porque eu achei muito interessante, né? Mas a questão da violência, né, da cultura de não paz, da cultura da violência, né, da coerção, da força e não da autoridade, né, que ela nunca tem um limite que você possa parar e retomar uma outra, né? Ela vai sempre avançando para mais violência, né? Mas eu queria a gente tem que entender essa questão em relação a eles dois e como é que você entende isso. A gente tem que entender isso dentro de uma perspectiva histórica, né? O Mandela fez essa opção ali no final dos anos 50, início dos anos 60. O Mandela ele foi formado como militante junto dos seguidores do Gandhi, porque o Gandhi já tinha vivido na África do Sul, então o Mandela militou junto com esses seguidores do Gandhi, inclusive um dos filhos do Gandhi. Ele cresceu nesse universo, na defesa da não violência, do ahimsa e tal. Depois ele fez essa opção dizendo, não, eu acho que não vamos conseguir a libertação da África do Sul com a não violência, então eu vou encomendar armas e vou partir para a violência. Fez isso numa perspectiva histórica, tinha acabado de acontecer a Revolução Cubana, Fidel Castro, Che Guevara tomado conta, isso influenciou muito aquela geração, e ele tentou partir para a mesma ideia. Foi uma opção que ele fez. Eu não teria feito, mas ele fez essa opção. E ele foi preso indo buscar essas armas. Então, o Mandela foi preso e ficou 27 anos preso num cubículo, num lugar minúsculo, porque estava indo buscar armas para lutar contra o apartheid, né? Mas é importante que seja dito que assim, a firmeza moral dele, o mundo pressionava muito para que o Mandela fosse solto, né? Para que a África do Sul soltasse o Mandela, e toda vez que iam atrás dele, falavam, se você se comprometer com a não violência, a gente se solta, e ele tinha uma firmeza de dizer, não, eu não vou me comprometer, eu não vou dar um passo atrás. Então, ele mostra uma firmeza moral ao fazer isso, não vou dar um passo atrás, porque se ele desse um passo atrás, ele seria um álibi para os opressores, né? Uhum. Mas também é importante a gente dizer, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, que com outras lideranças, entre elas o bispo Desmond Tutu, também Nobel da Paz, assim como o Mandela, e outras lideranças sul-africanas,
essas lideranças que tomaram as rédeas da luta contra o apartheid fizeram sim a opção pela não violência. Já no momento da história onde estava todo mundo fazendo esse tipo de opção, revoluções armadas já não eram mais tão comuns no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí a libertação da África do Sul e o fim do apartheid se deram nesse contexto da não violência. E o Mandela, quando ele é solto, ele adota uma postura profundamente conectada com a não violência, que é a do perdão. Perdoou os seus algozes, chamou os seus carcereiros para sua posse como presidente e criou a Comissão de Verdade e Reconciliação baseada no perdão. Vamos rever a história do apartheid, mas sem uma perspectiva revanchista. E isso é profundamente conectado com uma ideia de não violência. Então, a gente tem que entender isso dentro de uma perspectiva histórica. Você colocou bem essa questão, e aí eu acho que a gente entra na sociedade brasileira, se a gente conseguir avançar um pouco, né? Como é que você tá vendo, né, nessa perspectiva da cultura de paz, na sociedade brasileira atual, em que a gente tem governos, né, não vou falar nem um governo só, mas a gente tem governos que adotaram a linguagem, né, uma linguagem fascista mesmo, uma linguagem de violência, né, de coercitiva, em alguns casos até com traços bastante fortes do nazismo mesmo, né, quer dizer, uma cultura de extermínio do outro, sendo que eu falei governantes para a gente entender que você tem uma máquina estatal, né, voltada contra determinados segmentos da população, que são aqueles que são desconsiderados, né, nessa linguagem nazifascista, se a gente puder falar assim. Como é que você vê como que nós, militantes, né, ou ativistas da sociedade civil, agora trazendo a questão para esse nosso lado, né, de atuação, como é que a gente vence, né, ou lida, ou consegue traçar novos rumos ou novos caminhos, né, ou resgatar caminhos de cultura de paz num momento tão violento, tão desesperador e uma crise tão complexa? A gente está vivendo você falou bem, a gente está vivendo um crescimento de um campo de extrema-direita que, em alguns momentos, namora o fascismo, em outros momentos, incorpora totalmente o fascismo, né? O Brasil está no foco do olhar do mundo, né? Chegou ao poder um grupo político de extrema-direita, um país que não tinha uma extrema-direita organizada desde a época dos integralistas, e que, de repente, vê a ascensão de um movimento de extrema-direita crescer muito rapidamente, se organizar politicamente em torno de uma figura, felizmente, muito pouco inteligente, porque aí acaba porque a nossa figura de extrema-direita é menos inteligente, menos capaz do que as dos outros mundos, acaba que o nosso projeto é mais fácil de ser derrotado do que em outros países, mas é fato que agora temos no poder um campo sólido na sociedade civil, organizado na sociedade civil, presente em todas as famílias e em todas as instituições no Brasil hoje. Todas as famílias e todas as instituições brasileiras estão contaminadas por essa extrema-direita, e é uma extrema-direita que frequentemente namora, de fato, com elementos claros de fascismo. Então a gente tem que lidar com esse elemento novo que surge muito vinculada à debacle econômica promovida pela crise de 2008, a qual talvez os setores progressistas não conseguiram dar uma resposta à altura, e a extrema-direita surge apoiada nisso, mas também surge apoiada na rede de fake news, de redes sociais que se constrói na medida que se democratiza o acesso à internet. Né? Então, a gente entender esse processo. Verdadeira, né? Fake news o fake news é o exemplo de ruptura da comunicação verdadeira, né? Pois é, exato. E aí você tem países que estão enfrentando esse processo de forma mais clara, como o Brasil, a Polônia, a Hungria, a Turquia,
a própria Índia, e talvez até, não sei se você colocaria Israel também nesse lugar, o Benjamin Netanyahu também não me parece uma... Colocaria uma ascensão da extrema-direita, com certeza. Sim. Então, alguns países, os Estados Unidos na época do Trump, infelizmente se livrou desse grande mal que foi para a humanidade. O Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, mas tem países onde esse campo chegou ao poder de fato, e alguns ele se enraizou no poder, como a Índia e a Hungria seriam... É muito difícil hoje tirar o Orbán da Hungria do poder, e é muito difícil hoje tirar como é que chama o primeiro-ministro da Índia, eu me esqueci agora. Muito difícil tirar ele do poder. Eles se enraizaram, porque são figuras públicas preparadas, eles não são o Bolsonaro. O Bolsonaro é pouco qualificado, né? Ele pouco qualificado como figura pública, não tem capacidade de elaboração. Essas pessoas não, são quadros políticos bons. O Benjamin Netanyahu é um quadro político bom, sabe? Tem estratégia, sabe? E aí é mais difícil. Né, para tirar ele, não se consegue. E não se consegue, porque é preparado, consegue explorar esse enraizamento na sociedade de uma forma muito mais madura. Então, isso se tornou um desafio, mas não só para esses países, em todos os países. Na França, que teoricamente é um país iluminado, berço do iluminismo, a extrema-direita chegou ao segundo turno, Marie Le Pen. Acho que chegou, não me lembro se chegou perto ou chegou ao segundo turno. Acho que chegou. Na Alemanha, a extrema-direita governa 2 estados da antiga Alemanha Oriental comunista. Governam 2 estados, no berço do nazismo. Oi? Vamos aplaudir a Merkel, que a gente não pode fazer um aplauso. Vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir a Merkel, que é uma pessoa que consegue ali resistir a esse avanço, mas o berço do nazismo, a gente achou que nunca iria surgir de novo, tão vergonhoso, que foi talvez a página mais vergonhosa da história, né, tenha sido, talvez a página mais vergonhosa da história da humanidade tenha sido o nazismo, pelo menos da história recente da humanidade. A gente achou que nunca ia ressurgir de novo, e ressurge esse partido AfD na Alemanha. Então, acho que a gente está vivendo esse ressurgimento no mundo, e aí como é que a gente enfrenta isso dentro de uma perspectiva de cultura de paz? Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais, é uma coisa meio dialética, cada vez mais a gente trabalhar o diálogo na sociedade e a escuta de posições diferentes, respeito de posições diferentes, mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, você ter a noção de que algumas posições não são respeitáveis e não podem ter... Você não tem que ser tolerante com quem é intolerante. Essa que é a grande sacada. Existe um limite para a tolerância. Essa que é a grande sacada. Não dá para ser tolerante com quem defende tortura. Não dá para ser tolerante com quem defende tirar a linha de série de armas. Não dá para ser tolerante com quem defende esse tipo de coisa, que esse campo político defende. O fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso Nacional, não dá para ser tolerante com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa a gente tem que ser intolerante. Então, o que a cultura de paz traz? Traz essa dialética. Vamos cada vez mais dialogar com o diferente, cada vez mais estar aberto a pessoas que pensam diferente da gente, e respeitar como igualmente legítimo, mas tem um limite essa tolerância. Eu não sou tolerante com... É o que vale quando a gente também discute religiosidade, né? Eu super gosto de todas as grandes religiões do mundo. Agora, quando uma religião oprime a outra, não dá para tolerar esse tipo de coisa. E não dá para tolerar as pessoas que... aqui nossas, né, de grupos que se dizem... neopentecostais, evangélicos, enfim, que ficam perseguindo as religiões de matriz africana, enfim, não dá para ser tolerante com isso. E a gente criou aí a DECRAD, que é a Delegacia de Crimes, né, interreligiosos e raciais, para ir atrás desse pessoal, que é isso mesmo, né. Leandro, tem uma pergunta aqui para você, e eu quero dizer Vamos lá, já passamos ao fim, tá? Mas a pergunta a Renata
Renata M. Barros, pergunta se existe literatura infantil ou juvenil sobre a questão da masculinidade tóxica. E como nós já chegamos ao fim, infelizmente, da nossa live, eu queria conversar muito com você, continuar, claro, eu peço que você responda a pergunta da Renata, se existe, e também já faça as suas considerações finais. Eu te agradeço muito, 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 muito a sua vinda aqui. Para mim foi maravilhoso, espero que as pessoas tenham gostado, eu acho que sim, a gente está com uma audiência muito boa. E dar parabéns a você, reafirmar que eu sou sua fã de carteirinha, como se dizia antigamente, né? Fã de carteirinha, e o seu trabalho é fundamental, é um dos trabalhos que eu acho que ele precisa seguir. Então, vida longa ao Chante Brasil, a você e ao seu trabalho. Muito obrigada, meu amigo. É isso. Vou responder e já fazer minhas considerações finais aí. Primeiro, a pergunta da Renata, que é se existe literatura infantil e juvenil, né, sobre masculinidade tóxica. Eu desconheço, imagino que até deve existir, mas eu desconheço. Acho super importante, e você já trouxe aí uma grande ideia, porque se não existe, vamos fazer. Se não existir, vamos fazer. É super importante a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, essa é a resposta. E segundo, agradecer o convite, dizer que foi maravilhoso estar aqui. A gente pode fazer outros aí, talvez para discutir essa questão da tolerância religiosa, que foi tão presente no nosso papo hoje. E dizer que a gente está junto sempre, Patrícia, conta comigo para todas as suas iniciativas, para o fortalecimento dessa rede, para a divulgação dos seus trabalhos, pode contar comigo, e convidar vocês todos aí a curtir a página chantebrasil.paz, essa página que eu estou falando nela, convidar vocês também para uma meditação que eu faço todo dia às 6h30 da manhã, nessa página, chantebrasil.paz. Eu faço uma meditação todo dia às 6h30 da manhã, e que é muito potente, algumas pessoas que passaram por aqui hoje participam, uma meditação junto com uma oração, e está sendo muito, está nutrindo muito a gente, então podem chegar junto lá. Legal. É isso. Tem aqui só registrando, Jornal Desperta, tem jornalistas aqui com a gente, disseram live maravilhosa, obrigada, aqui todo mundo agradecendo. Então, gente, muito obrigada. Leandro, chegou ao fim, muito obrigado, um abraço, meu amigo, super carinhoso. Abração. E vamos juntos, tá bom? Beijo e parabéns. Beijão. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau. Agora aqui.